Você escuta aquele coraçãozinho e a sua vida nunca mais é a mesma. O que é ser mãe? Para muitas, é um sonho, um desafio, uma descoberta diária. Mas para algumas mulheres, a maternidade vem acompanhada de um mundo totalmente novo. Um universo de consultas, terapias, incertezas e também de aprendizados. Essas são as mães atípicas. Esse podcast nasce do desejo de mostrar que nenhuma mãe precisa caminhar sozinha. Porque quando dividimos nossas experiências, transformamos o que antes parecia insuportável em força e esperança. O Pode Crescer é um espaço de escuta, de troca e de acolhimento. Então se prepare para rir, se emocionar, se sentir abraçada e principalmente para perceber que você não está sozinha. Olá, bem-vindos ao primeiro episódio do Pode Crescer. Eu sou Jennifer Bauer, fonoaudióloga e supervisora ABA, especialista em autismo, mãe da Alice e host por aqui. Hoje eu estou com essas 3 mães convidadas para começar o nosso primeiro episódio. E estou muito emocionada porque todas elas são muito importantes e os filhos dela também são muito importantes para mim. E eu vou começar apresentando elas para vocês. Bom, a Priscila, mãe do Nicolas, que tem 7 anos. Ele tem TEA e teve atraso no desenvolvimento motor da fala. Sim. Então, tem uma história muito marcante para compartilhar com a gente aqui hoje. A Fábio, mãe do Pedrinho e do Dudu, que é um adolescente com autismo, né? Então, a Fábio, ela traz uma perspectiva muito valiosa de quem vive e está vivendo diferentes fases, né, do desenvolvimento de uma criança com autismo. E a Thaís, mãe da Liz, que também tem autismo e uma condição genética. Então, ela tem muito para compartilhar com a gente sobre todas as descobertas que ela vem vivendo e vivenciando desde o diagnóstico da Liz também. Obrigada por estarem aqui conosco. Obrigada pelo convite. Muito especial, realmente, ter todas vocês aqui. Obrigada. Bom, Obrigada. Vamos conversar um pouquinho. Eu acho que para que a gente consiga, né, resgatar um pouco dessas emoções e como foi todo esse processo, eu queria ouvir um pouquinho de vocês, assim, como foi quando vocês perceberam que tinha alguma coisa diferente no desenvolvimento? Quais foram os primeiros sinais? O que vocês se lembram disso? Eu acho que todas as 3 aqui a gente lembra exatamente de tudo, né? Não tem como esquecer. Esse momento é um momento extremamente difícil, né? Em que a gente fica, será que é coisa da minha cabeça? Será que cada criança vai se desenvolver no seu tempo? Cada pessoa tem uma opinião diferente, aí você vai em um médico, vai em outro, procura, leva. Eu mesmo, antes de ter o diagnóstico da Liz, ela tinha ido a 6 neuros e 100% normais os exames. Então, chega um momento que a gente fica assim, poxa, será que o problema tá comigo? Né? A Liz, ela, desde muito cedo eu comecei a perceber, né? Em torno de uns 2 meses eu já percebia, eu tinha a sensação que tinha um véu no olhar dela. Eu não sabia exatamente se ela estava olhando para mim, se ela estava me reconhecendo, né? Um pouquinho mais tarde. E com 2 meses eu já coloquei na fisioterapia, porque eu percebia que ela era mais hipotônica. E com 4 meses já coloquei na fono, sem diagnóstico nenhum. Isso também era sinônimo de loucura, inclusive para as próprias pessoas da minha família. Um bebê até então normal, né? Na fono e na físio, gastando bastante, investindo, né? Que em terapia a gente investe. Investindo bastante e no escuro. Né? Mas eu acho que, por hora, os primeiros sinais que eu tive foram realmente esses. A hipotonia e um balbucio mais pobre. Eu acho que para o Nicolas o mais alarmante foi o atraso na fala. Ele gritava muito, era a única forma que ele tinha para se comunicar. E isso começava a ficar muito desgastante, né? E aí os gritos viraram chutes e tapas e agressividade. E aí eu comecei a pesquisar. Meu Deus, o que acontece? Porque eu só escutava que cada criança tem o seu tempo e daqui a pouco ele vai falar, daqui a pouco ele vai falar, mas não era só daqui a pouco ele vai falar. E essa agressividade toda, né? Não era sustentável viver daquela forma. Então, eu acho que esse foi o mais alarmante. Pesquisei, vi que tinha atraso na fala, aí comecei a ver que dentro do espectro tinha
comportamentos repetitivos. Aí comecei a ver o desenho do Nicolas ali em algumas coisas e falei, acho que eu vou procurar um neuro. Aham. Então foi assim o caminho que eu segui. E nesse processo, assim, teve alguém que te desacreditou? Eu acho que todo mundo, né? Tipo, você tá procurando, né, onde não tem, e daqui a pouco ele vai falar. Realmente escutava muito isso, mas eu sentia que tinha alguma coisa, porque não era possível aquele tanto de grito, aquela agressividade. Imagina, a gente tratava com tanto carinho, não tem... Eu não entendia que era a forma como ele tava pedindo um socorro, praticamente, né? Tipo, eu quero falar, né? Ele queria falar, ele queria se comunicar, então... era a forma que ele tava... Contando isso pra você. contando isso pra E é mim. um caminho muito solitário, né, para nós mães. A busca por um diagnóstico é só seu. É só seu e a grande maioria das pessoas entendem, como não estão tão próximos e não tem aquela conexão, que vai chegar o tempo de cada criança. Porque minha sobrinha andou com 1 ano e 8 meses. Porque eu tenho um filho de um amigo que começou a falar com 3 anos e meio. Sim. E aí, todo lugar que você vai, você já tá com culpa, com medo, com receio de receber um diagnóstico. Muitas pessoas têm também a questão da negação, né? Então, tudo isso torna esse caminho muito árduo e solitário, né? Com certeza. Pra você, Fábio, como foi? Eu digo assim que eu não percebi neles, assim, ambos percebi um desenvolvimento muito adequado, assim, até 1 ano e meio, por aí, assim, né? E eu ficava muito atenta, eu sou professora de educação física, então a gente estuda, né, um pouco de desenvolvimento infantil. E eu sempre ficava assim, quero ver se ele olha nos olhos. Eu já, desde cedo, assim, eu ficava olhando algumas coisas, assim. A forma que brincava, mas foi tudo muito normal para mim, né? Até mais ou menos 1 ano e meio, assim. Aí, quando comecei a perceber mais, foi quando começou a ter o atraso de linguagem, assim. Uma linguagem mais empobrecida. Aí, eu comecei a ver os amiguinhos... Eles foram para a escolinha, os dois, assim, cedo. O Dudu foi com 7 meses e o Pedrinho foi com 10 meses. E aí... Só que no Dudu, né? Falando mais do Dudu, que é o mais velho... Eu percebi isso, assim, que os amiguinhos já estavam falando e ele não. Que os amiguinhos brincavam juntos, até compartilhavam alguns brinquedos, mas ele queria brincar mais sozinho. E aí começou a me ler alguns alertas, assim, eu disse, alguma coisa tá diferente. Daí eu perguntava para a professora na escola, você não acha, assim, que tem alguma coisa... Eu via todo mundo com muito medo de se posicionar, de falar alguma coisa, né? Aí, perto dos 2 anos, eu falei com a pediatra do Dudu, olha, eu acho... Falei com uma amiga, minha amiga também, não, será, né? Aí eu falei com a pediatra, olha, doutora, eu tô achando que ele pode ser autista. E aí ela não falou assim que não, mas ela disse, vamos avaliar com uma fono, né? Porque como era o atraso de linguagem, aí eu fui para fono, ela avaliou ele umas 5 sessões, mas falei com ela também da questão do autismo. E hoje, lembrando do primeiro atendimento, assim, foi clássico que ele fez, ele apontava, assim, que queria um objeto em cima E aí ela disse assim, dá. E ele, tipo, só apontava assim que queria o objeto. E ela dizia, dá. E ele começou a se jogar no chão, assim, deu uma crise nele ali. E eu, assim, me sentia muito envergonhada, porque achava que, tipo, nossa, ela vai achar que eu não soube educar meu filho, que, né? E, na verdade, ele gera uma crise, né? E ela, como fono, não me falou. Depois de 5 sessões, foi na escolinha dele para conversar com as professoras. E liberou ele. Disse, não, mãe, eu acho que agora ele já... Com 5 sessões ela liberou, né? E aí, não falou em autismo. E a gente vai para casa, né? E continua aparecendo. Aí começa a aparecer outras coisas. Na escolinha, começou a aparecer alguns comportamentos de agressividade. Quando a professora ia fazer um jogo e tirava ele do jogo, ele se descontrolava, né? Que, tipo, a dança da cadeira. Perdeu a dança da cadeira, ele surtou. Um dia a professora chamou para conversar. Olha, a gente ficou preocupada que ele... teve um comportamento muito assim, aí lá vai nós para psicóloga, chama... Sim. Olha, a gente percebe isso, eu acho que pode ser autismo, mas assim, e assim foi. O Dudu foi passando vários profissionais que atenderam ele, né? E a gente não teve ninguém que falou, olha, a gente acha que pode ser autismo, que teria que investigar melhor. E aí, com 5 anos, eu
porque ele tinha 5 anos, né? Eu engravidei do Pedro. E aí veio outra criança com as mesmas características. Nossa, para dificultar um pouquinho E aí mais. eu assim, olha, eu acho que deve ser um padrão de desenvolvimento dos meus filhos, né? O primeiro foi assim, o segundo, ninguém achou que era alguma coisa, um problema, ou não é um problema, né? Mas Sim, que tinha alguma coisa É. ali, né? e aí eu fui deixando, mas já era algo mais recente, né? Porque eu vejo que o autismo, o estudo do autismo, assim, vem avançando muito, né? Principalmente o nível 1 de suporte, que foi muito tempo, passou despercebido, assim, né? Muitos adultos hoje que sabem que são autistas. E aí, com o Pedrinho já foi diferente. Ele começou a ter atraso de linguagem também, alguns interesses restritos, só queria quebra-cabeça. Chegava da escolinha, montava aquele cabeça, desmontava, montava, desmontava. Na escolinha, se escondia para brincar com o joguinho de montar. Mas o Pedro, eu tive uma professora dele que me chamou, só que a gente era colega, né, porque a gente trabalhava juntas. Ela ficou cheia de dedo, assim, para mim falar. Olha, Fábio, a gente está percebendo alguns comportamentos do Pedro, assim, a gente está se preocupando. Aí, quando ela falou, eu disse, tá, então não é coisa da minha cabeça, né? Aí faz, ufa. Só que daí eu fui falar com a alguém. minha coordenadora, né? Ela falou assim, não, aí já me desacreditou, assim. Aí eu falei, não, mas eu vou. Aí procurei uma fono. Só que aí era fevereiro de 2019, né? Que era o ano da pandemia. E aí ela avaliou ele, também umas 5 sessões. Vamos lidar com atraso, né? Transtorno do desenvolvimento da linguagem. Tá? Um atraso bem... A gente vai iniciar com as intervenções. Só que nisso iniciou a pandemia. E a gente ficou preso em casa mais 7 meses, 8 meses, assim, sem intervenção. E aquilo foi me angustiando muito, assim. Aí chegou lá em agosto, eu liguei para ela e falei, pelo amor de Deus, atende o Pedro. E aí, numa sessão que ela atendeu ele, ela disse, olha, Fábio, eu não quis te falar lá em fevereiro, né? Mas deveria ter falado, né? Mas... Enfim, ela quis avaliar melhor, talvez. Mas a gente suspeita que o Pedro esteja no espectro do autismo. Daí, na hora, assim, acho que ouvir de outra pessoa, por mais que tu desconfie, tu leva um susto, assim, né? E aí foi isso. Assim, de agosto até dezembro, a gente passou por vários profissionais, a gente fez uma avaliação multidisciplinar e chegou no diagnóstico do Pedro. Então, foi isso, assim, que... Aí a história do Dudu, não sei se... Não, com certeza. Super válida. O que eu penso muito é que eu vivencio isso, né, na prática clínica. As famílias vêm buscando algo. Mas quando elas recebem, elas não é porque elas vieram buscando que elas querem receber. Sim. Né? Então, eu sempre falo assim, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque a forma como a gente vai falar, aquelas palavras, o que a gente vai dizer, o que a gente vai usar... marcar pra sempre. Essa mãe, não, ela nunca mais lembra sai. de tudo, né? Do rosto da pessoa. Ela nunca vai esquecer na vida dela, antes na sala de espera, como tava, o que ela sentiu, a posição das coisas. Porque eu acho que aquele momento em que você escuta, olha, realmente, a gente percebe as características, é um momento chave, assim, né? Que às vezes é um ufa, eu também, mas ao mesmo tempo um e agora? Né? Como vai ser a partir de agora? Né? Então, eu sinto muito, eu gosto muito de ouvir quando vocês falam a respeito desse momento, justamente porque eu penso muito sobre isso quando eu tô na prática clínica, né? Então, Sim, isso é tão importante. Isso é assim, todas as vezes que eu venho falar sobre o desenvolvimento infantil, eu sou psicóloga, né? A gente faz também alguns diagnósticos. É o cuidar das palavras, porque você abre portas gigantescas dentro dessas famílias. Então, é a forma de conduzir. Você já tem algo muito difícil, que é um diagnóstico, né? No seu caso, 2. 2 filhos com diagnóstico. E eu penso, e eu tive uma experiência no dia que eu recebi o diagnóstico da Liz, que o geneticista, ele falou assim, eu tenho 2 notícias para dar a vocês, uma boa e uma ruim. A boa é que a gente achou uma condição genética. E a ruim é que... Eu não lembro qual foi a ruim. A ruim é que é muito rara. É raríssimo. Mas quando ele falou, eu tenho uma notícia boa... Eu esperei, qual é a notícia boa para uma mãe? Tá tudo ok, né? Então, isso ficou tanto tempo em mim e ficou reverberando na minha cabeça durante muito tempo. Como se eu
continuasse esperando a notícia boa, e a notícia boa foi a mais difícil do mundo, né? É. Mas isso aí que você trouxe é fundamental. Eu acho que para todos os profissionais de saúde, todos, né, que a gente tem contato, a gente precisa ter um cuidado muito grande com isso. E eu acho que no falar, e também assim, quando você vai dizer o contrário, porque eu penso muito sobre isso quando a gente tem essas crianças nível 1 de suporte, né? O nível 1 de suporte, ele é muito sutil às vezes. É muito difícil de você perceber. E depois você vai compartilhar um pouco também a questão do Dudu, né? Sim. Porque o Dudu passou em vários profissionais e os profissionais não direcionavam, né? Não percebiam. Porque envolve ali uma série de sutilezas. O diagnóstico de autismo, ele não é baseado naquele momento só, não é uma fotografia. Ó, a criança tá assim agora, né? Você vê todo o histórico de desenvolvimento dessa criança, né? Então, cada vez mais a gente recebe na clínica crianças ali com 7, 8 anos, 12 anos, 13 anos, que deveriam ter recebido o diagnóstico lá atrás, né? Porque elas foram passando e tiveram dificuldades, mas que foram sendo superadas. Com intervenção dos pais, com alguma terapia que fez, né? Sim. Eu me vejo muito, e quando eu falo sobre isso, porque a minha filha teve atraso de fala, e hoje eu vivo uma investigação diagnóstica. Eu tenho dentro de mim que às vezes pode ser que não seja nada, porque é o que eu quero, que não seja nada, né? E ela tá se desenvolvendo agora muito bem. Sim. Mas ela vem de uma história clínica de atrasos de desenvolvimento. Então ela teve uma sériezinha de atrasos e uma série de esquisitices que eu brinco que é só pra deixar a mãe nervosa, sabe? Ela vai lá e faz umas coisinhas e tem uns comportamentos que se você pegar num livro, é a descrição dos comportamentos que a gente teria dentro do espectro. Só que ela tem isso de uma forma tão espaçada e isso não tá gerando um prejuízo agora, que isso tá caminhando, né? Então, caminha mais. Ela precisou de intervenção precoce. Caminha mais. Ela voltou para psicomotricidade. Então, a gente vai indo e entendendo o que a gente está vivendo. E, assim, eu espero que no final a gente diga, não era nada. A gente só precisou dar um pouco mais de ajuda para ela se desenvolver. Mas pode ser que não, né? Sim. Então, ao mesmo mais tempo... você conhecendo, né? Tantas histórias, tantas Exatamente, famílias, né? tantas famílias. E eu sempre fico entre dois mundos, assim. Eu acho que todas as mães ficam. Eu não quero olhar demais, afinal eu trabalho com isso, né? Então eu não quero ter minhas lentes ampliadas, mas eu também não posso negligenciar, porque eu trabalho com isso. Sim, exatamente quando elas estavam falando, eu estava pensando, tem algo que me difere de vocês duas, que vocês começaram a perceber e foram atrás para buscar. Eu comecei a perceber sozinha, com Liz com 2 meses, e ela chegou nos marcos do desenvolvimento quase todos, com a diferença de 1 semana, 2 semanas. Então, ela engatinhou, ela sentou, ela andou no mesmo tempo que a minha filha mais velha. Então, era extremamente sutil. Então, eu tinha uma criança muito boa, com quase atraso nenhum, que eu cheguei no diagnóstico com 1 ano e 2 meses. Então, o diagnóstico para mim foi como uma bomba, mesmo. Meio que assim, achei, né? Deu um alívio, assim, eu não estou louca. Mas, por outro lado, foi muito difícil. Porque uma criança que ela se desenvolvia muito próxima da tipicidade. E é muito importante o que você trouxe aí, porque o autismo é um espectro. Né? E Liz, até 3 anos e 8 meses, ela não pontuava nada para o TEA. Nada. Ela tem um social muito bom, ela é uma criança que não tem seletividade alimentar, ela dorme bem. Então, todas essas características mais ampliadas, né, do transtorno, ela não tinha. Então, ela pontuava praticamente nada. E como eles vão mudando com o tempo, né? Hoje, ela tem muitas características autísticas, muitas que ela não tinha quando era menor, né? Então, a gente não pode se apegar nesse recorte, nessa fotografia. É realmente avaliar a história prévia toda. Faz muita diferença. É muito confuso, né? Porque o Nicolas, por exemplo, ele nasceu prematuro. Né? Então, muito das coisas que eu, às vezes, conversava com alguém, falava, não, mas ele já nasceu prematuro, então ele vai demorar um pouco mais para fazer isso, fazer aquilo. Falava, meu Deus do céu, tá, mas
será? Né? A gente fica sempre naquela dúvida. Essa dúvida, pra mim, era o que mais me matava, assim, sabe? Me deixava angustiada. Eu acho que quando eu recebi o diagnóstico, de certa forma, eu fiquei aliviada, porque eu sabia que meu filho tinha. Sim. E aí, pelo menos, eu sabia o que eu tinha que fazer. Mas eu também me vi em um universo totalmente desconhecido e falei, meu Deus, e agora, né? Mas pelo menos sabia, né? Porque eu acho que o processo de descobrir foi tão angustiante que saber também, de certa forma, deu uma acalmada no coração, né? Mesmo não querendo, né? Claro. enfim, né? Porque a gente não sabia o que ia encontrar pela E frente. a gente não vê, né? Que eu acho que é uma coisa que acaba levando o sentimento de mãe mesmo, às vezes na confusão, Sim. né? Porque assim, não vê, não tem ali o exame, né? A gente tem vários protocolos validados de avaliação comportamental, viu? Vários protocolos, checklist que podem nos levar a fechar esse diagnóstico. Mas você olha pra criança, você não vê. Então você fica naquele sentimento assim, pois é, mas e se não é, né? Porque é sempre aquele sentimento de assim, mas e se não é? Tá, vamos fazendo a terapia, né? Vamos ajudando, porque se não é, tá tudo bem. Se não é, Não vai você não fazer mal perdeu a também, Você não né? perdeu. Você tava dando uma ajuda, né? Então, acho que esse é um ponto, assim, que eu percebo bastante. E eu vejo muito mais isso nos pais, né? Que a gente fala, chega ali, olha, realmente, as características diagnósticas, passa no neuro, fechou o diagnóstico. E aí o pai fala assim, mas também pode não ser, né? Então, os homens, eles têm mais dificuldade. Geralmente, as mães, elas estão ali mais assim, não, isso realmente está acontecendo e percebendo mais. Sim. Os pais, eles já lidam mais do tipo, mas talvez não seja bem isso que vocês estão falando. E tá tudo bem, pelo menos, se não é e você tá fazendo alguma coisa a respeito disso, né? Se você tá buscando meios de ajudar. Sim. No meu caso, como foi um bebê, a gente teve o diagnóstico com 1 ano e 2 meses, eu ouvi assim, não, a gente vai ter que esperar até 6 anos. A gente vai ter que esperar porque a gente não tem protocolo validado ainda. A gente vai ter que esperar, a gente vai ter que esperar. Como a minha também tem tá em 1% dos casos do autismo pela condição genética, eu tive um documento, eu tive um exame para chamar de meu e dizer assim, ela tem algo, né? Mas é muito difícil. Imagine se ela não tivesse nenhuma questão genética associada. E eu tô percebendo isso desde sempre. Eu testava os reflexos que já tinha que ter deixado de existir, ainda existia. Alguns reflexos, né, o de proteção mesmo, que já tinham que ter surgido, eles não surgiam, demorava mais 1, 2 meses. Mas é muito sutil mesmo. Então, quando você não tem algo que você enxerga, como no meu caso eu tive um exame genético, é ainda mais difícil. Conta pra gente um pouquinho da história do Dudu, Fábio, que eu acho que é bem importante. Então, daí do Eduardo, né? Depois que a gente teve o diagnóstico do Pedro, a gente começou logo as intervenções. Então, ali de agosto até dezembro foram as avaliações. Aí, dia 17 de dezembro, eu lembro exatamente o dia, a gente saiu do consultório do médico, né? Com o laudo. E já dia 10 de janeiro a gente começou as intervenções com o Pedro. E foi umas intervenções, né? Precoce e de carga horária alta. Precoce, com carga horária alta. E aí iniciamos tudo, só que as questões do Dudu ainda estavam aparecendo. Só que eu já não pensava mais em autismo, porque já tinha sido desacreditada ali muitas vezes, né? E ele, do jeito dele, vinha dando conta de tudo. Só que começou a chegar mais perto, né? Ele foi diagnosticado com 11 anos, mais perto da adolescência, e as questões sociais começaram a ficar muito difíceis para ele. Então, começou, assim, a aparecer mais. E aí, quando a psicóloga do Pedro, na época, a Rutier, se ela estiver ouvindo, ela vai saber, né? A Rutier foi uma pessoa, assim, bem importante também pra gente, assim como você, Sim, né? tudo certo. Não sou ciumenta. Graças a Deus, eu tive ótimas profissionais, assim, que acompanham a gente até hoje, né? E a Rutier um dia me chamou, depois de uma festa de aniversário do Pedro, ela foi convidada para a festa, acho que não sei se era de 5 anos, acho que foi a festa de 5 anos do Pedro. Ela me chamou, ela disse, Fábio, queria marcar um horário contigo, tal, para conversar. É sobre o Dudu. Aí, quando ela falou sobre o Dudu, eu assim, lá vem. Ela vai falar que ele é autista. Eu já sabia o que ela ia falar, né?
Aí marcamos, foi online. Ai, Fábio, assim, eu estava, assim, observando o Dudu na festa, eu observo quando eu vou na sua casa. Eu acho que você tem que ter um olhar, né? A gente tem que investigar aí o Dudu, porque, para mim, é bem sutil. Ela falou essa palavra, é bem sutil, mas ele tem... A gente que tem um olhar mais treinado, ela disse assim, ele tem muitas características do espectro. Aí eu falei, poxa, mas eu já sabia, né? Só que ninguém me acredita, né? E aí foi com o Dudu, a gente resolveu, então, né? Começar, só que daí ele já era uma criança maior, então tinha que conversar muito com ele sobre isso. E ele começou a sentir que tinha algo diferente com ele. Então, eu lembro muito, assim, de uma cena que ele chegou da escola, assim, cabisbaixo, deitou no sofá. E daí eu falei assim, o que foi, filho? E daí uma lágrima, assim, escorrendo. Assim, o que deu? Ele disse, mãe, eu tenho alguma coisa? Eu falei, como assim, alguma coisa? Não, eu tenho alguma coisa? Eu falei, mas do que tu tá falando, assim? Não sei, mãe, eu sou muito diferente dos outros. Eu não consigo fazer amigos como os outros fazem. Eu não consigo puxar um diálogo, uma conversa. Eu tenho dificuldade de... Não sei o que falar quando chego perto dos outros. Aí eu falei, olha, Dudu, a gente vai realmente começar a ver isso com mais cuidado. Eu falei, a mãe tá vendo as suas dificuldades. Pode ser que você tenha, mas eu queria saber de ti, né? Se tu tiver alguma coisa, isso vai ser um peso para ti ou vai ser um alívio? Aí eu lembrei ele falando, não, vai ser um alívio. Muito assertiva a sua pergunta. Eu falei, ele disse, vai ser um alívio. E aí, assim, né? Que legal. Até se emociona, assim, mas ele aceitou muito bem. Assim, a gente começou ele já tinha começado com um psicólogo na época. E a gente foi buscar uma profissional que a gente sabia que nem todo neuro, nem todo psiquiatra entendem, né, realmente sobre o autismo nível 1. E aí a gente foi buscar um profissional que a gente sabia que entendia. Na época foi a doutora Morgana. E aí ela, com todos os laudos, relatórios do psicólogo da escola, a gente fechou o diagnóstico. Só que ele já estava, então, fazendo algumas terapias, né? Daí ele iniciou com a TO, porque ele tinha muitas questões sensoriais também que incomodavam. E foi isso, mas ele recebeu muito bem. Ele recebeu, assim, para ele foi muito importante. Para nós, como família. Para poder se encaixar, né? Para ter um olhar para ele, porque a gente acabava, às vezes, não compreendendo, né? Mesmo sabendo que era autismo, mas como ele não tinha o diagnóstico, é impressionante isso, assim, que a gente não via ele como autista, né? Porque ele não tinha isso, nenhum profissional tinha falado. E muitas vezes eu ficava, ai, meu Deus, onde é que a gente está errando? Por que esse menino fica tão bravo quando perde? Por que ele... E aquelas coisas, eu disse, até que eu errei, eu nunca ensinei ele a ser tão competitivo. A gente ia tentar fazer um jogo em família. Vamos hoje. Queria estragar uma sexta-feira, era fazer um jogo. Meu Deus, quando ele perdia, ele ficava transtornado. Aí pronto, acabou a sexta. Então, foi assim do Dudu, né? Foi dessa forma. Mas foi bom para ele, para nós. E eu acho que é isso. Um diagnóstico bem assertivo, ele salva vidas, né? Sim, e eu fico pensando no tanto de sofrimento que a gente... economizaria até para os próprios adultos, adolescentes, suporte nível 1, se eles tivessem tido um diagnóstico, né, mais cedo. Porque a sensação de inadequação, eu sou diferente, eu não faço amigos como as outras pessoas, eu funciono diferente, às vezes a gente entende como birra. Isso. Então, eu acho que essa sensação de inadequação que todos nós, até pessoas típicas, se a gente carrega, eu estou inadequado para esse lugar, eu estou vestido inadequado, eu não falo o inglês que eu gostaria de falar numa reunião. Então, a gente se sente mal com isso. Imagine uma criança, um adolescente, um adulto, que ele se sente inadequado na vida. Ele transita no trabalho, na escola, com os amiguinhos. A forma dele perceber o mundo, as alterações sensoriais. É muito sofrimento junto, né? Então, um bom diagnóstico salva vidas. Salva. E a gente fala muito também sobre esse processo de contar para a criança que ela tem o diagnóstico, né? Que é uma coisa que, embora muitas crianças vão para terapia sem saber por quê. Eles vão, é legal, eles brincam, mas eles não sabem que eles têm diagnóstico ainda, né? Os pais ainda não contaram por medo de como vai ser o momento que vai contar. Porque também não vai ser fácil o momento de contar. Se o pai e a mãe estiver preparado, eu sempre falo assim, se vocês estiverem prontos, vocês vão conseguir contar da melhor maneira. Porque vocês têm que contar, a criança não pode descobrir. Até porque, por que você esconde se não é uma coisa errada? Né? Então, às vezes,
a gente vive momentos, assim, que as famílias, elas estão nessa confusão, assim, vou contar, não vou contar, eu acho que ele vai começar a perceber, ou chega perto de 2 de abril, já começa uma movimentação na escola, a família já fica nervosa, né? Eu já tive casos da criança perguntar, depois de um 2 de abril, se ela tinha autismo nível 1 de suporte, dessa forma pra mãe dirigindo, assim, no carro, ela falou assim, quando ela perguntou, eu falei, a gente vai ver. Aí, óbvio, né, me ligou depois pra conversar. Eu falei, olha, eu avisei que isso ia acontecer, por quê? A gente tem... as crianças, elas são perspicazes, elas estão percebendo coisas, elas entendem, assim, que é diferente. Por que que eu tenho um AT? O que é um AT, né? Por que que eu tenho um AT e o outro não tem? Por que que eu vou na fono e o outro não vai? Né? Por que que eu não posso ficar em casa depois da aula, sabe? Então, assim... As crianças percebem, e aí eles não perguntam, porque também eles têm medo de saber a resposta, né? Então, é muito importante isso para se reconhecer, para se sentir pertencente. E acho que é um momento, assim, que a família acaba passando, que é um momento difícil ali também, mais um momento difícil, né, no contar, mas que é super importante para longo prazo, né? Porque a gente sabe que lá na frente, isso se sentir inadequado, o que isso vai gerar a longo prazo? Sim. Nessa adolescência, nessa vida adulta, né? E assim, ativa mais um dos lutos, né? O contar. Sim. É um luto que eu chamo de um luto estendido. As famílias atípicas, elas têm momentos que estão muito bem, tem momentos que caem. Quando alguma dificuldade grande escancara, cai todo mundo junto. Então, eu acho que o contar para a própria criança sobre o diagnóstico é mais um luto que você também está entregando a essa criança, né? Porém, de extrema importância, porque é vivendo esses lutos que a gente vai se colocando como ser no mundo, né? É verdade, com certeza. Mas eu queria também ouvir de vocês, assim, né? Ao longo dessa jornada, acho que muita coisa transformou vocês. Mas o que vocês identificam, assim, que foi de mais transformador dentro da maternidade atípica, que diferenciou esse processo? Porque a maternidade, ela é difícil, eu falo isso sempre, né? Se fosse fácil, crianças são difíceis. Educar é a missão mais difícil. Pessoas são difíceis. Pessoas, né? Então, assim, é a missão mais difícil e mais complexa do mundo, eu diria. Até porque se faz a 2, né? Então, não é só você pensando, tem um outro lado ali. Tem uma outra pessoa que vai dar uma contrapartida, que vem de uma outra família, né? Irmãos. É uma série de coisas. Avós. Avós. É toda uma família educando uma criança, família. né? Eu brinco que a gente realmente precisa de uma tribo para educar uma criança. E para educar uma criança atípica, a gente precisa de uma nação inteira. Precisa. Eu digo. Uma equipe inteira. Uma equipe para ajudar, né? Com Mas certeza. que momento, assim, que vocês perceberam, assim, que deu um estalo e isso virou, assim, a chave virou para vocês? E a maternidade ficou mais leve e as coisas... Vida, na verdade, eu digo que a minha vida mudou para muito melhor. Mas muito melhor. Não que a vida, ela tá extremamente mais difícil, mais trabalhosa, no sentido de... agenda de terapia leva quantidade de médico que vai. Então, a incerteza sobre o futuro, né? Porque a gente vive como se a gente tivesse uma vida linear. Então, eu acho que quando você tem uma criança atípica em casa, você tem que lidar com as incertezas. Eu tinha uma criança muito próxima da tipicidade, agora ela não é mais. Aí ela começa a se ajustar e chega à adolescência. Aí daqui a pouco, sempre a gente vai mudando e as dificuldades vão sendo totalmente diferentes das anteriores. Mas o que eu mais sinto é que eu tenho a sensação que todo o resto ficou pequeno para mim. Que qualquer conquista, ela é muito celebrada, né? Falou isso, fez isso, teve autonomia nessa tarefa. Então, assim, coisas que a gente precisava de coisas grandes para sentir felicidade, aquela felicidade genuína, hoje eu tenho diariamente, né? Então, eu acho que a gente muda a nossa perspectiva de enxergar o mundo como um todo. E que problema realmente tem que ser uma coisa muito grande para ser um problema, né? Então, isso para mim, morar em Florianópolis, que a gente veio também muito por conta do diagnóstico da Liz,
todas as outras coisas, as pessoas que a gente encontrou ao longo do caminho. E todo esse mundo que escancarou em nossa frente, que para mim é muito belo, né? E tem essa questão associada também à dor de um diagnóstico, que a gente transforma nosso olhar sobre tudo e a vida fica sendo mais leve. Pelo menos para mim foi muito assim, sabe? Claro que tem o nosso período de luto, pós-diagnóstico, que é muito difícil. É uma angústia terrível até você conseguir formar uma equipe que faça sentido para você, de pessoas que você confie, né? Muita gente trabalhando junto e muitas vezes você fala, ó, aqui não tá tão legal. Mas quando você consegue uma equipe que você confie, que você tá seguro de que seu filho vai ser o melhor que ele possa ser, não com relação a qualquer outra criança, né? Eu penso muito nisso. Liz, ela vai ser a melhor pessoa que ela poderia ser dentro das capacidades dela, da limitação dela. Vai. Então, pronto. Então, eu tô muito segura e sigo sendo feliz, assim, diariamente. E sou muito grata aos lugares que eu cheguei por conta dela. Eu acho que a maternidade mudou bastante, assim, bom, ser mãe de primeira viagem já é algo que é bem difícil, né? E aí, quando vem com um diagnóstico, eu acho que é em dobro, né? A gente, enfim, tem que lidar com algo que a gente não sabe lidar. Mas você falou sobre celebrar as pequenas vitórias e eu lembro que fiquei até emocionada agora, que eu lembro quando meu filho aprendeu a falar sim ou não, que foi a primeira coisa que você ensinou pra ele. Sim. Gente, como mudou a minha vida. Que ele falava sim, né? Ou não. Então, assim, filho, você tá com fome? Sim. Não. E isso foi, assim, nem sei explicar o quanto que, sabe, tudo ficou mais fácil. Então, a comunicação... e, assim, as crianças, quando a gente tem um filho, é natural, a criança vai falar, né? Então, falar a primeira palavra, que a mãe fica feliz. Ai, que legal. Mas, quando tem um atraso na linguagem, realmente o peso, ele muda muito, né? Então, celebrar as pequenas coisas... Eu acho que a maternidade atípica é exatamente isso. Celebrar pequenas coisas que para as outras mães é natural, né? É super natural. Então... Era um tim. Lembra? Era tim. Tão pequenininho. E as palavras que ele falava errado, que a gente, quando ele falava certo, ele falava, ai, não. Eu me lembro, ele falava pra piscina, ele falava primacina. Primacina. E aí tem um vídeo que eu tava corrigindo, e aí eu falei assim, só que eu queria muito que ele falasse primacina, porque era tão bonitinho, e eu queria gravar, porque eu também, nesse momento, eu falo muito pra todo mundo, porque como supervisora, né, a gente que é terapeuta, a gente tem os melhores momentos. Assim, o primeiro mãe é na sessão. A gente prepara aquele mãe pra chegar na mãe e ele falar mãe, né? Sim. Então, a gente constrói aquela linguagem, a gente vai construindo o motor daquela fala, né? E a gente filma isso, porque eu falo assim, é tão valioso você... Nossa. A mãe receber esse vídeo, sabe? Hoje aconteceu na clínica. Eu tenho um vídeo até hoje. Mamãe, eu te amo. E assim... Tinha muitas coisas que eu poderia ensinar pra ele ali naquele momento. Mas ele já tinha condição de formar aquela frasezinha. E o quanto isso é importante, né? Pra gente sentir que tá indo num caminho certo, sabe? Sim. E tem algo, Jennifer, muito importante que, enquanto profissional da saúde, e o tanto de profissional da saúde também que a gente precisa, né? Com o diagnóstico... é que você pode ter a melhor formação do mundo. Se você não tiver a sensibilidade, essa sensibilidade que você tem, de se mover, de ver que você está lidando com uma pessoa inteira, né? Que muitas vezes a gente conversa e fala assim, você já pensou como a Liz vai estar se sentindo neste contexto? Né? Você já pensou nela? Então, assim, isso é muito valioso. E isso a gente não encontra em qualquer profissional, ao contrário. Então, às vezes a gente se desloca. Eu morava na Bahia, já me desloquei para Porto Alegre, né? No outro extremo, atrás de um profissional. E você chegar lá e ver que a pessoa ali é só um profissional, que não tá enxergando seu filho como só um paciente, isso dói muito. Então, eu costumo dizer que a técnica é muito importante. Mas essa sensibilidade na pessoa... é extremamente valioso. É o que a gente
espera, né? Que a gente precisa naquele momento, né? Eu acho que desde que eu recebi o diagnóstico até eu encontrar a Jennifer, foram 10 meses, eu acho, de procura de muitos profissionais, muito dinheiro e zero resultado. E eu acho que o que diferenciou a Jennifer de outros profissionais foi a sensibilidade, né? Porque quando a gente sentava e a profissional estava conversando com a gente, ela ignorava o fato da criança estar ali. Exatamente. E o atendimento é para quem? Para criança. E eu lembro exatamente a Jennifer chegando na minha casa com uma mala cheia de brinquedo. E a gente conversando, o Nicolas foi lá, acho que pegou na mão dela, ou chamou a atenção dela, ela, só um momento. Foi lá, ele levou ela pro pula-pula, ela tirou o sapatinho dela e começou a pular com ele. E tentar se comunicar com ele. Eu olhei pra cara do pai do Nicolas e falei... É ela que a gente encontrou agora. Acho que agora colocou no lugar certo. E, assim, é essa sensibilidade, porque, enfim, temos um filho com um diagnóstico e a gente não quer que tratem o nosso filho como um diagnóstico, como um número, como né, somente aquilo. A gente quer sensibilidade, a gente quer alguém que também pegue a nossa dor na mão e fala, vem aqui, né? A gente quer esse apoio, né? E é muito difícil. Enfim, 5 anos atrás, a informação sobre autismo era outra coisa. Não tinha. Escassa. Então, realmente encontrar uma clínica, um profissional que já venha com tudo e que você confie... pra gente, naquela época, era muito importante. Hoje em dia, eu já vejo que, graças a Deus, né, tem mais informação, mais clínicas, pessoas mais especializadas. Então, acho que hoje o amparo já é outro, né? Sim. Mas, de qualquer forma, faz toda a diferença. Faz, com certeza. Obrigada, eu fico muito feliz. Não era esse o objetivo do podcast, mas assim, né? Mas você merece. Você cuida do maior tesouro das nossas vidas. Exato. Não, e vocês podem ter certeza que eu sei disso. É uma coisa que eu falo sempre. Porque, assim, né? Eu sou gestora de um time de terapeutas. E eu sei que quando aquele momento, aquela sessão, a gente às vezes não tá legal, né? Às vezes tá cansado, ou às vezes não dormiu direito. Mas aquela 1 hora é a 1 hora da vida daquela criança. Aquela mãe... O que aquela mãe não precisou brigar com o plano de saúde para conseguir aquela hora? O que aquela mãe não teve que trabalhar, não teve que investir? Sim. Como que ela conseguiu levar aquela criança no meio da tarde lá para ter essa 1 hora com você? Sim. Aquela é a hora. Não importa que você vai ter outro paciente que veio antes e outro que vem depois. Aquela é a hora daquele paciente. E daquela criança, né? E a gente precisa aproveitar aquilo ao máximo para conseguir desenvolver as habilidades que aquela criança precisa para ter a vida dela lá na frente. É muita responsabilidade, é muito difícil. Eu falo às vezes assim, fazer um plano terapêutico é difícil. Eu tava fazendo o da Liz, essa... É um quebra-cabeça. É escolher, porque eu não quero precisa errar. de tudo. Precisa de tudo. Eu não quero deixar alguma coisa que vai fazer falta para ela. Então, tem que olhar para tudo e dizer assim, olha, eu acho que agora o que falta é isso. E faltam horas no dia. Bora botar um dia com 48 horas. Né? E, às vezes, assim, ou as rotas mudaram. Como a gente tá vivendo agora, né, Fábio? Sempre a gente... Ai, agora tá indo. Não, mas agora tem que voltar um pouquinho. Agora não, tem que ir pro outro lado. Diminui terapia, sobe um pouquinho. Porque são caminhos... Não é linear o processo, né? As questões... montanha-russa. São uma lidando com uma criança em desenvolvimento. Então, cada hora é um desafio novo, uma coisa nova. Exato, uma fase nova. E a gente tem que estar ciente para perceber que a fase mudou. Agir rápido. E saber disso tranquiliza. A gente saber que não vai ser um caminho linear, que a criança vai estar evoluindo sempre. Às vezes ela vai estacionar, sim. né? Isso traz mais tranquilidade, assim, pra gente saber que não, tudo bem, mas... Vai diminuir o ritmo de aquisição, né? Das habilidades. Sim. E vão vir desafios novos. Né? Sempre. A gente tá sempre vivendo... Vai vir a fase de alfabetizar, vai vir a fase de ter mais autonomia, aí vai vir a pré-adolescência. A vida das mães atípicas é uma gincana. Sempre tem uma prova mais difícil. Se toda mãe, né? Se falar, a maternidade não vem com material... manual de instruções, imagina a gente, né? Não vem mesmo. Aí tá em falta. É verdade. Eu digo...
Desculpa. Não, fica tranquilo. Não, você perguntou ali, né, o que mudou, né? Eu fiquei refletindo, assim, o que mudou a forma, né? A pessoa. Sim. Eu vi, assim, que acho que todas, né, como vocês falaram, assim, a transformação interna é muito grande, assim, a gente mergulha muito, assim, para dentro, né, e a gente tem que se trabalhar com questões ali que estavam adormecidas, às vezes, né, e eu acho, assim, que me transformou muito, não tenho certeza que me transformou, fez eu buscar terapia, por exemplo, que eu nunca tinha feito terapia na vida, né? Não porque a gente não, melhora, né? Eu falei, não, vou ter que buscar também terapia. de um canal pra... E foi ótimo, assim, foi algo que foi muito necessário, assim, foi algo muito bom. E me fez buscar me entender, né, melhor, para poder estar melhor para eles, né? Porque é uma frase meio clichê, você que tem que estar bem para o seu filho estar bem, mas é isso mesmo. É isso. A gente percebe isso diariamente, verdade, né? Não adianta. Então, quando eu vi, assim, que um dia eu estava surtando mesmo, assim, que eu peguei o Pedro, assim, ele lá tendo umas crises, eu peguei ele, meu Deus, eu safanão, ele olhou para mim com aquele olhinho assustado, assim, começou a chorar, eu soltei ele, fui pro banheiro, chorei, assim, meu Deus, o que eu tô fazendo, né? Assim, paciência ali. Aí eu disse, não, eu vou ter que buscar terapia. Aí falei com a fono do meu filho no dia, falei, meu Deus, Marina, preciso de uma psicóloga. Ela, você pode te dar uma ótima. Aí a Marcela, né, Marcela? Aí já marquei, já foi, assim, eu tive que me trabalhar muito. Por exemplo, eu sempre fui uma pessoa que queria agradar todo mundo, né? Tinha medo, assim, de ser mal vista por não estar agradando, né? Queria ser querida por todo mundo. E a gente, de repente, quando é o teu filho que está ali, que tu precisa se impor, tu precisa dizer, não, isso não está certo, né? Que tu vai desagradar. Então, eu tive que buscar lá dentro aquela força um dia para bater na mesa e dizer, não, né? Chega. Esse aqui é direito dele, ele vai... Sair da zona de conforto o tempo inteiro. E aquilo, assim, foi difícil para mim. Foi muito difícil. Sabe? Quando o Pedro precisou, por exemplo, de acompanhamento na escola, né? No início ele não precisava, na outra escola que ele ia. E, de repente, olha, a gente vai precisar, porque ele não está generalizando ali o que ele está aprendendo na terapia, não está acontecendo na escola, então a gente vai precisar de um assistente terapêutico na escola. Meu Deus, não aceitaram, né? E eu fui primeiro conversando, eu comecei a ver da escola se fechando, né? Aí eu mandei e-mail, não responderam. Aí eu mandei e-mail para outro lugar, daí falaram, infelizmente não vamos poder, né? Porque não sei. Aí várias desculpas, assim. Aí eu marquei uma reunião presencial com coordenação, com professora, fui lá com as leis embaixo do braço, não, olha aqui, ó, ele tem direito, não pode. Aí fui mandando e-mail para vários, eu sei que culminou, assim, até no Ministério Público, né? A questão, eu disse, não, que agora que eu comecei a mexer nisso, eu disse, agora... Sim. E que bom que é um mexe com uma espaço mãe. aberto, né? A gente vai abrindo caminhos para quem chega, porque a gente acha que está numa sociedade preparada para as diferenças, mas Não, quando a gente se vê numa situação dessa de direitos sendo lesados de crianças que estão em desenvolvimento, né? Isso aí é muito sério. Então, e quando a gente recebe um diagnóstico, a gente não recebe também todas as informações já. Sim. Não. Né? A gente não sabe de todas as leis, né? A lei da pessoa com deficiência, a lei, né, da inclusão. Então, a gente lá fui eu para as leis ler tudo, né? Mandar todos os advogados do Instagram, eu ia lá no direct, mandava, olha, me ajuda aqui, não sei o quê. Então, assim, a gente vai se empoderando, né? Sim. E daí, depois que tu tem já esse conhecimento, tudo vai ficando mais fácil, né? A gente vai Outro descobrindo dia as eu coisas estava na ao longo. fila do mercado, Pedro já nervoso, eu fui na fila preferencial, uma pessoa... Eu digo assim, que eu passei poucas vezes por situações assim, constrangedoras. Pouquíssimas mesmo, assim, não sei se... Eu acho que o local que a gente vive é bem privilegiado. Sim, Mas teve uma pessoa assim que tocou na minha escola, senhora, eu tava com o Pedrinho assim, essa fila aqui é preferencial. Aí eu falei, não, eu sei. Aí eu olhei, eu falei assim, mas aqui, ó, são várias situações são preferenciais, né? Então o autismo é um deles. Eu falei, e o meu filho é autista, Aí ele ficou assim meio... Aí o Pedrinho... Só que é chato, porque tu tem que falar isso na frente do teu filho. Mas como o Pedro também é uma criança empoderada, né? Sim. A gente trata com muita naturalidade isso com ele, assim, né? Não teve um momento que a gente falou do diagnóstico, assim. A gente foi falando, E né? ele já sabia. De repente,
eu sou autista? Eu falei, sim, né? Agora ele já quer saber se ele é TDAH também, né? Exatamente. E ele fala que eu contei pra ele. Eu te falei isso, né? Que, na verdade, eu sou TDAH, né? E a gente fez uma sessão externa na praia. E aí, na mensagem que eu mandei pra Fábio, eu digitei um número errado. E a gente tava lá pra fazer o transporte das crianças num horário antes, né? Uhum. Ele ficou muito chateado quando ele chegou na praia, porque ele tinha perdido ali um tempo da sessão externa. E eu expliquei pra ele, falei assim, desculpa, é que a tia Jennifer se confundiu, a tia Jennifer tem o TDAH e tudo mais. E aí a tia Jennifer acabou se confundindo. Aí ele, o que é esse TDAH? O que é esse TDAH? Aí eu expliquei pra ele falou, acho que eu tenho. Então, assim, é uma criança maravilhosa assim, de se trabalhar. E ele, depois disso, ele começou a querer saber mais mesmo se ele tem. Porque ele percebe questões nele que podem estar relacionadas. Às vezes a gente fala, não, filho, meu Deus, não chega assim. Mas você sabe que eu sou autista, que eu gosto de uma coisa só às vezes. E outro dia teve uma situação na escola que ele não queria fazer, acho que era o xadrez, e a professora disse, não, vamos fazer, não sei o que. Ele falou assim, cada um gosta de uma coisa. Eu gosto de cubo mágico e tá tudo bem. Porque ele tava com o hiperfoco do cubo mágico, ele não queria saber do xadrez. Isso aí é paramentar uma criança para que ela mesma se defenda. Então Né? é Eu isso acho... que eu penso, assim, meu objetivo de vida, assim, com eles, né, é buscar o autoconhecimento, assim, deles, né, que eles se entendam e se respeitem, né, respeitem os seus limites, assim. Eu lembrei de uma situação agora que aconteceu nesse final de semana, agora que o Nicolas tem 7 anos, enfim, a gente já contou pra ele que ele tinha autismo há algum tempo, na verdade, não fui eu, acho que o pai falou em algum momento, mas... Não soube muito. E ficou, e eu sou autista, mas ele não sabia exatamente o que significava isso. Então eu falei, lá na Crescer, enfim. Fui contando um pouco, e esse final de semana a gente estava num lugar assim, movimentado, e passou uma criança com um colarzinho. E aí ele parou, os pais, e falou, ele é autista? Aí os pais meio assustados, sim. Eu também sou. E ele super feliz. Aí eu falei, meu Deus do céu. Eu sou nível 1. E ele? Aí eu falei, gente... ai, filho, né? Tipo... Sim. Ou seja, ele não tem um peso sobre ser autista. Eu acho que, na verdade, tem que desmistificar essa questão de esconder. Na verdade, a gente tem que falar na maior naturalidade. Porque, na verdade, é uma condição... que ele vai ter dificuldades em algumas coisas, mas ele tá ali na terapia para poder, né, se desenvolver. Talvez em outros momentos eles seja potencializadores. Então, eu acho que, enfim, como é uma coisa nova, entre aspas, né? Quanto mais a gente trazer esse assunto com naturalidade... até outras mães, né, enfim, outras pessoas vão também entender que isso não é um grande monstro, né, uma coisa, nossa, porque quando, meu filho tem autismo, sabe, as pessoas vinham com tanta dó, gente, não, sabe, não é nada disso, tipo, é difícil, né, mas, enfim, estamos aí pra fazer que a vida dele seja o melhor que dá pra ser, né. Exatamente. Então, foi engraçada essa situação. Quanto ele... Eu acho que ele se orgulha. Não se orgulha, mas, sabe? Pra ele não é nada. Ele tá tranquilo. Então, assim, talvez se um dia alguém falar pra ele alguma coisa, isso não vai machucar ele, né? Então, quando a gente fala com naturalidade e deixa isso bem aberto, isso nunca vai ser algo que seja uma arma contra ele, sabe? Sim. Então, foi bacana eu ver essa situação. E eu acho que conhecer a si mesmo é super importante, vindo desse ponto que a Fábio trouxe. Até pra entender, às vezes, assim, que ele tá dentro de um hiperfoco, né? O Pedro já consegue perceber isso. E ele até te pediu ajuda quando ele não conseguia parar. Depois um dia que ele ficou no cubo mágico o dia inteiro, assim, que ele não conseguia. Os dedinhos dele já estavam descascando, assim, né? E aí, no final do dia, ele falou assim... Ele já não conseguia mais... Tava já até perdendo a habilidade, já de tanto cansaço. Aí eu falei, filho, vamos dar uma parada? Ele encostou em mim, assim, ele falou, vamos. Aí ele começou a ficar assim, meio choroso. Eu falei, o que foi? Ele falou, é que a vida tá passando muito rápido. Aí eu falei assim, mas como assim, filho? Daí eu entendi, né? Eu falei, você quer dizer que você ficou fazendo uma coisa só o dia inteiro? Sim. Aí eu falei, você quer uma ajuda, então, né, da mãe pra
para tentar fazer outras coisas. Ele falou, quero, né? Assim, chorando, cansado já o dia inteiro, né? Falei, então tá, porque era férias, a gente estava, enfim, em outro espaço. Aí eu disse, então a mamãe vai te ajudar, a gente vai colocar um tempo para você fazer o que você gosta, porque não é uma coisa errada você brincar de cubo mágico. Sim. E a gente vai botar um tempo e quando acabar esse tempo eu vou te lembrar, mas aí você tem que aceitar também, tá bom? Ele falou, tá bom. E foi, e a gente vai... E ele aceitou, né? Demorou um tempo, agora ele já tá... Já tá conseguindo se gerenciar. Já não quer mais, a gente levou ele para campeonato de cubo mágico. E aí ele agora tem um outro que ele vai participar esse final de semana, mas ele é o último, que ele não quer mais. A tarefa agora é outra, né? Aí ontem a Theo dele falou assim, agora, Pedro, você não gosta mais de cubo mágico? Eu já não gosto tanto. Ele falou, do que você gosta agora? Ele, telas. Telas. Eu falei, Essa não foi uma boa troca. Não. É porque ele é muito lógico, né? Então, ele estudou o cubo de uma forma que ele sabe resolver ele muito rapidamente e os movimentos certos e como desenrolar ali. A gente não consegue nem perceber quantas vezes ele mexe a mão, de tão rápido que ele faz, assim, né? Então, é realmente muito engraçadinho todo esse processo do hiperfoco, pensando que a gente tem que entender que, às vezes, o hiperfoco, ele é um potencializador, mas tem crianças que têm hiperfocos em várias coisas distintas. Isso pode, sim, gerar algum prejuízo em algum nível, né? Então, mas, ao mesmo tempo, quando é uma coisa que é saudável, que é sadia, que pode ser bem direcionada, ensinar a criança a lidar com aquilo, perceber meios... Usar a favor dela. Usar a favor dela. Criar coisas diferentes. Porque vários grandes gênios são autistas, né? Então, eles têm um funcionamento diferente. Foi importantíssimo você trazer. O autismo é uma condição, não é uma doença. Isso. Né? É um funcionamento cerebral diferente. Eles funcionam num mundo diferente. Então, realmente, tem coisas que precisam de uma dedicação absurda. E aquela pessoa, por ter essa condição de hiperfoco, ela vai potencializar aquilo ali. Claro que um hiperfoco muito funcional e que também requer um bom conhecimento sobre si, né? Foi o que você trouxe. Sim. E pode ser uma via de acesso para a criança, né? Pra De criança. trazer as aprendizados que ela precisa, mas acessando ali o interesse dela, né? Exatamente. Então, pode ser a gente usado pode usar para a tudo. favor, né? A favor. A gente pode usar isso a favor de parear com outras coisas, mas também até como um benefício social, assim. Olha que diferente isso que ele sabe, né? Olha, ele sabe e ninguém sabe fazer isso, né? Então, ele vai mostrar para esses amigos na escola, ele vai poder compartilhar, né? Às vezes eu chego na escola e chega alguém com um cubo mágico, assim, já pra ele, assim, sabe? Que ele resolve, né? Aí a criança não consegue, já entrega ele. Ele, nossa, ele adora, assim, né? Se sente... Ele é muito bem resolvido, Pedro, assim, ó. Digo, que bom, né? Que bom que ele teve o diagnóstico cedo e pôde ter as intervenções, né? Esse era o meu grande medo no começo, assim, né? Que caminho seguir, né? Eu senti, assim, que não teve um luto, mas teve, assim, uma sensação de o que eu faço agora, né? O que eu tenho que fazer? Só pedir a Deus, me mostra o caminho. Será que eu vou ter condições financeiras para dar conta de tudo que a gente sabe, né? De como exige, né? Financeiramente, assim. E esse era o grande... O que eu vivi no começo, a fase mais difícil foi esse começo, assim, de como que fazer. Como começar tudo. Mas, aos poucos, foi dando tudo certo e eu vejo como foi importante para ele, né? Que bom que a gente, assim, conseguiu e ele teve acesso, porque... E que bom se toda criança, né, tivesse... Eu sou professora e eu vejo quantas crianças com potenciais incríveis, assim, e que, infelizmente, o nosso sistema público, né, não oferece para essas crianças, né? Eu trabalho com escola pública e a gente sabe a realidade das famílias, assim, que não é fácil. E é isso, assim, né? Ter acesso faz toda a diferença, né? E é isso que ele demonstrou, assim, de se empoderar da condição dele e dar conta, né? De tudo, dar conta de quem ele é, se orgulhar de quem ele é. Se orgulhar. Né? Que eu acho que é o principal. A gente sempre olhar pra criança pensando assim, olha que legal que ela é. Deixa ela mostrar pro mundo como ela é incrível, né? Então, o Pedro, como ele é bom em cubo mágico, como ele é bom em lógica. O Nicolas, como ele é aventureiro, sabe?
como ele é corajoso, destemido para as coisas motoras. A Liz, meu Deus do céu, como ela é assim, ela chega num lugar, é a alegria do lugar. Ela dança, ela sorri, e ela tem dificuldade de comunicação e ela consegue se fazer presente. Se comunica de Se tudo que é comunica. jeito, com toda dificuldade. É uma alegria personificada, né? Exatamente, ela quer aquilo, né? E que bom que a gente consegue estar num caminho em que os filhos, né, e a filha tá indo bem, porque esse eu acho que é o principal, né? É o bem mais precioso que a gente tem. Eu sou mãe também, então não existe nada superior a isso. E também não existe nem... Se um filho tá bem, não existe problema. O problema é quando as coisas não vão bem com o filho. Isso é o que a gente não consegue dar conta de resolver, né? O resto, tudo se soluciona. Então, acho que é um ponto importante. E para encerrar, né? Porque passa tão rápido, eu queria perguntar para vocês, assim, o que vocês gostariam de ter dito para vocês mesmas, lá atrás. Hoje, se vocês pudessem se encontrar naquele momento, o que vocês gostariam de dizer para vocês? Eu diria, calma, você vai ser mais feliz. Nossa. Você vai mudar seu paradigma, você vai se desconstruir, você vai achar que vai morrer. E depois você vai perceber que a vida tá viva o tempo inteiro. É como a gente fala, eu tenho um diagnóstico e tô vegetando, ou então tô limitado, não consigo beber água. Ai, que prazer em beber um copo d'água. Né? Então, eu acho que eu descobri o prazer diário em todas as coisas. Então, se eu pudesse, seria isso, né? Me tranquilizar e com algo que é muito valioso, né? Que é você perceber a vida viva. Eu acho que eu queria que tivessem me dito, né, na verdade, que para não deixar o medo paralisar, né? Porque o medo faz a gente perder tempo. E eu acho que o tempo, na verdade, é o que a gente tem é mais importante, né? Para começar as terapias logo, quanto antes, melhor, né? Então, Na dúvida, comece. Na dúvida, comece, porque não vai fazer mal, né? Sim. É isso, eu acho que seria isso mesmo. E você sabe? Difícil, Olha, né? Difícil. Eu acho que eu fiz só uma vozinha calma, que vai dar tudo certo, né? Acalma o teu coração, que vai dar tudo certo. Porque é como se fosse o futuro, né? Dizendo, olha, né? Está dando tudo certo. Mas a gente, naquele momento, não sabe, né? A gente está com muito medo. Tá sem saber, como eu falei antes, sem saber o caminho a seguir. Mas as coisas vão acontecendo. A gente vai caminhando e a coisa vai acontecendo. Pessoas boas vão aparecendo. Sim. Acho que quando a gente também tem um coração grato, né? Assim, de emanar, assim, essa energia que vai dar certo, né? Eu passei um período, assim, muito difícil no começo, mas depois, quando começou a dar certo, eu fui me tranquilizando, assim. Então, acho que talvez, assim, se eu pudesse, era escutar isso. Vai dar mas tudo a gente certo. sabe que aquele momento não existe ainda, é um né? momento de muita solidão, muito medo, As muito... pessoas... A gente não sabe para onde vai, e isso é muito angustiante. A gente não sabe com quem conversar, né? As pessoas às vezes ficam com medo de conversar contigo também. Sim. Então, medo de tocar no assunto, porque tudo é muito recente. Então, a gente, como ela falou, a solidão daquele momento, né? Só que é algo tão necessário pra gente viver também, né? Porque pra gente, às vezes, ressurgir, a gente precisa Se desconstruir. se desconstruir. E eu quis trazer essa pergunta no final, porque eu acho que é uma pergunta que dá um abraço em cada uma de vocês lá de trás, porque a gente guarda as nossas próprias versões, né? Ao longo dos anos. É como se vocês pudessem voltar lá atrás e se abraçar e se acolher. Mas também porque esse é um lugar que agora a gente pode levar essa experiência de vocês para uma outra mãe. Uma mãe que talvez esteja vivendo isso agora, ou que está na dúvida, ou que recém recebeu o diagnóstico. E esse abraço também pode servir para ela. Sim. Né? Queria agradecer por esse espaço, por você estar fazendo isso, porque é de extrema importância, né? Mães escutarem de outras mães, né? De saberem que é difícil, mas que vai dar certo. Então,
realmente, parabéns por esse... É, porque eu acho que é isso. É pra uma outra mãe. A gente tá fazendo isso, que é um momento pra nós extremamente prazeroso. Mas existe uma outra mãe que tá lá agora, que vai nos assistir. E que pode estar precisa. começando, né, esse caminhar Exato. árduo, mas que já as coisas vão Vão se encaixar. se encaixar. E nem tudo precisa se encaixar do jeito que a gente planejou. As coisas mudam. Os Aham. planos são Com dinâmicos. certeza. Os planos, o plano é um e a rota Vai ser outra. a vida vai acontecendo, né? Exatamente. A vida é o que acontece enquanto a gente faz planos, né? Exatamente. Exatamente. É isso. E a gente vai aprendendo no caminho, né? Aprendendo Vai no chegando, os desafios vão chegando, a gente vai contornando e seguindo. Eu acho que traz muito essa questão de autocapacitação, você se torna mais segura. Eu mesma me tornei mais segura. Muito mais né? segura. Primeiro, culpa, eu comecei a fazer um trabalho em mim, me despir de culpa. Porque eu percebi que eu estava sendo a melhor pessoa que eu era capaz de ser. Né? Com todos os rótulos, as repetições de padrões, tudo aquilo que a gente aprendeu. Né? A cultura em massa, de todo mundo ter que fazer tudo igual, o desenvolvimento tem que ser igual. A gente foi colocado em várias caixinhas que hoje a gente tem que abrir todas de uma vez só e entender que o ser humano é um grande mix, né? É. É isso, gente. Queria agradecer a presença de vocês. Vocês foram escolhidas com muito carinho, né? Porque a gente tem... Eu cuido do desenvolvimento dos filhos de vocês e saibam, assim, sou muito grata por isso, porque eu sei o quanto vocês estão confiando em mim e eu amo essas crianças. A gente sabe Como disso. minhas. Eu amo eles como E meus. eles te amam, né? Se tem uma coisa Com que me certeza. tranquiliza é ver, né? Que ele vai tranquilo pra terapia, que ele... Vai feliz. É o Feliz. melhor termômetro, Sim. né? A criança É. quer estar ali. É o termômetro E a da gente sabe que felicidade. Nem toda intervenção, né? Ela Ela é de maneira respeitosa, né? ela Assim, precisa a ser. gente- A criança, assim, na terapia, ela precisa estar feliz. Ela precisa estar engajada. feliz, Ela precisa dar o consentimento dela para aquele processo terapêutico acontecer. Então, gente, quando escuta, hoje vai ter tal... Oba! Já pega as coisas. A gente vê, não, ufa, tá Tá tudo Sim, bem, tá né? tudo Tá certo. tudo bem, tá tudo indo Realmente. bem. Bom, esse foi o primeiro episódio do Pode Crescer. Se você gostou desse conteúdo e precisa encaminhar para alguma mãe, Por favor, faça isso. por favor, A faça gente isso. gostaria de ter tido isso, né? Também, Quando a gente começou esse caminhar. Receba o nosso abraço É verdade. e saiba que vai dar tudo certo. E se não tá dando certo agora, é porque ainda tem muita coisa Sim. para acontecer. E no final vai dar. Isso. Uma vez, finalizando isso, tem uma frase, assim, nessa busca por advogados que eu falei, que ela diz assim, um dia a gente recebe um não, a gente vai lá e chora tudo que puder, mas no outro dia a gente levanta e vai. Aham. E aquilo me deu, assim, aquilo que eu precisava ouvir, né? Eu falei, realmente, posso chorar, mas pelo meu filho eu tenho que levantar, né? Então, no outro dia, Levanta e eu vai. levantei e fui à luta, né? E é isso, chora tudo que precisar, mas vai passar, o choro passa e as alegrias vêm. É verdade. Obrigada, gente. Muito Obrigada obrigada. também. Um brinde, Um gente, brinde. nesse momento. Obrigada. a vocês. Obrigada. Tchau, tchau.